Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical dos Jovens. E na aula de hoje vamos estudar a lição de número 7 do dia 13 de fevereiro. O título da lição é O Quarto Sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Nós vamos perceber que no primeiro sinal Jesus se revelou aos seus discípulos, no segundo sinal à família do oficial do rei, no terceiro sinal Jesus está no templo, se revela, né, com a cúpula ou se revela a cúpula religiosa de Jerusalém, e no quarto sinal Jesus vai se revelar a uma multidão. Como temos estudado durante esse terceiro, ou como temos estudado durante este primeiro trimestre de 2022, nós temos aprendido que as narrativas joaninas no Evangelho de Jesus mostram a revelação progressiva de Jesus como o Messias, como o próprio Deus encarnado. Então, o texto principal da lição de hoje está em João capítulo 6 e versículo 11. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. A multiplicação de pães e peixes tem uma mensagem muito importante para todos nós como igreja. E a gente vai perceber isso na lição de hoje. O pouco que nós temos em mãos, colocado à disposição de Jesus, alimenta uma multidão e ainda sobra. A gente vai perceber que os discípulos queriam mandar as pessoas irem embora porque não tinham como alimentar a multidão. Jesus insiste que eles deveriam dar à multidão de comer. Eles apresentam uma dificuldade para Jesus, porque nem se tivesse dinheiro de 200 dias de trabalho, eles conseguiam alimentar toda aquela multidão. Mas Jesus apresenta para eles também uma verdade: vocês é que precisam alimentar o povo, vocês é que precisam alimentar a multidão. Eles falam com Jesus novamente que não tinham condições, e Jesus então faz a pergunta: o que tendes? O que tendes? Jesus leva os discípulos a uma tomada de consciência. O que tendes? E quando eles apresentam a Jesus o que eles tinham, mesmo sendo irrisório diante da necessidade que se apresentava a eles, Jesus recebe da mão deles o pouco que eles tinham, ora e efetua uma multiplicação maravilhosa, que chamou a atenção das pessoas e fez as pessoas, inclusive, fez a multidão, inclusive, reconhecer que ele era o Messias que haveria de vir. Então, esta é a narrativa, este é o cenário da lição que nós estamos estudando hoje. O resumo da lição: os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. É claro que nós que conhecemos a Cristo, sabemos que nós não cremos só porque vemos sinais. É interessante, nos próprios relatos de João, quando a mulher samaritana, lá no capítulo 4, encontra-se com Jesus e ao final daquela conversa ela reconhece Jesus como Messias, ela sai correndo pela cidade. E ela diz: olha, eu encontrei um homem que contou a minha vida. E aí ela faz uma pergunta: porventura não era esse o Messias que estávamos esperando? As pessoas se afluíram para Cristo. E depois de ouvirem as palavras de Jesus, as pessoas disseram para aquela mulher: nós viemos crendo naquilo que você nos falou, mas agora estamos crendo naquilo que nós ouvimos.
Então, nós que já conhecemos a Deus, sabemos que se Ele fizer milagres, ou conhecemos a Cristo, sabemos que se Ele fizer milagres, Ele pode fazer porque Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas os milagres são um atrativo para aqueles que ainda não creram passarem a crer. É por isso que no contexto de Atos, a Bíblia diz que a igreja primitiva pregava o evangelho e o Senhor cooperava com eles através dos sinais que se seguiam. Os sinais vacinam, os sinais autenticam a mensagem do evangelho pregada pela igreja. Não que esta mensagem precise de sinais para ter poder. Ela é poderosa em si, até porque ela é que gera os sinais. Mas os sinais atraem a atenção das pessoas, isso sem dúvida alguma. Vamos à leitura do texto bíblico, que está em João capítulo 6, versículos 3 ao 12. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quando nós lemos as passagens paralelas a estas nos evangelhos sinópticos, nós vamos entender que os discípulos também falaram com Jesus que despedisse a multidão. João faz uma narrativa apresentando este propósito de Jesus. Já estamos na 7ª lição e é o que nós estamos estudando durante esse trimestre. João faz uma narrativa apresentando este propósito de Jesus de se revelar como o Messias, como o ungido de Deus. Então, repetindo o versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, grama verde. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui somente homens. Acredita-se que, contando velhos e crianças, nesta situação havia aproximadamente 15.000 pessoas. Ou seja, era um número muito expressivo de gente para alimentar. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ou seja, cada um pegou aquilo que queria. Ou seja, havia fartura. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Um ensino prático, um ensino social de Jesus aqui, mostrando que a igreja tem uma responsabilidade social, e o ensino também de Jesus no que se refere ao desperdício. Jesus diz: olha, não se pode perder nada, recolham, guarde, ou seja, a multidão vai precisar de novo, a multidão vai precisar de continuar se alimentando. Então, o texto que envolve a nossa lição hoje é este texto de João, capítulo 6. Na introdução da nossa lição, o comentarista nos propõe que nós vamos estudar mais um sinal miraculoso, que é a multiplicação de pães e peixes. São 2 os milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro, 5 pães e 2 peixinhos, consta nos 4 evangelhos. E o segundo,
de 7 pães e uns poucos peixinhos foi registrado por Mateus e Marcos somente. É importante também pensarmos que este sinal de João 6 não ficou circunscrito aos discípulos ou à família de um oficial ou aos religiosos de Jerusalém. Alcançou uma multidão e justamente na Galiléia dos gentios. Nós vamos pensar nisso aqui, ó. Então, esse sinal alcançou uma multidão. Tudo que Jesus fazia em seu ministério, eu acredito que a gente está percebendo isso durante esse trimestre, era de forma estratégica. A estratégia de Jesus aqui era realmente que ele se tornasse conhecido, não por fama, mas pela revelação de Deus que ele era, o Deus encarnado. E era uma forma de propagar o seu ministério. Quando a gente estuda o ministério de Jesus, nós vamos perceber que o ministério terreno de Jesus durou entre 3 anos e 3 anos e meio. E a sua fama percorreu toda a região de Jerusalém, da Galiléia, da Judéia. Então, ele fazia isso de forma estratégica, a fim de que ocorresse a necessária expansão do ministério, a fim de que as pessoas se rendessem a Cristo e conhecessem que a salvação, o Messias prometido desde o Antigo Testamento, havia chegado. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
Primeiro ponto, a Galileia dos gentios. E aqui o comentarista vai tratar sobre a segunda fase do ministério de Jesus, e ele vai nos argumentar que na primeira fase do ministério de Jesus, ele fez várias incursões à Judéia. Mas na segunda fase, a segunda fase ocorre proeminentemente na Galileia. E a terceira e última é a consumação novamente na Judéia. Então, eu vou fazer questão de anotar aqui, que é o que eu disse agora há pouco, a questão de estratégia. Jesus tinha estratégia em seu ministério. Tem um livro chamado Uma Análise da Administração, uma análise administrativa dos métodos de Jesus. É um livro escrito por Bob Brainer, que ele é um ex-diretor de um canal de TV norte-americana, e ele escreveu esse livro, uma análise dos métodos administrativos de Jesus, fazendo uma análise de tudo que Jesus fazia de forma administrativa. E tem um grande ensino para nós quando nós pensamos no ministério de Jesus administrativamente falando. Então é isso que o comentarista está nos propondo aqui, e esta é uma verdade do ministério de Jesus. Por que a Galileia dos gentios? O comentarista vai nos propor um breve histórico da Galileia dos gentios, nos mostrando que, primeiro, eram questões proféticas. O próprio profeta Isaías profetizou sobre isso em Isaías capítulo 9. A Galileia dos gentios foi devastada pela invasão assíria em 733 a.C., depois, ela teve uma ocupação alterada, e historicamente falando, para lá foram levados egípcios, árabes, fenícios e gregos. E nesta segunda fase do ministério de Jesus, é uma eloquente demonstração o quanto ele se dedicou a uma população heterogênea, revelando o caráter universal de sua missão. E é importante nós pensarmos nesse caráter universal da missão de Jesus, que o próprio João escreveu no capítulo 3 e versículo 16, que Deus amou o mundo. Então, a Galileia dos gentios aqui representa muito bem todo este mundo amado por Deus. Jesus, na segunda fase do ministério, vai para a Galileia dos gentios, onde ele poderia alcançar uma diversidade de nações que estavam representadas ali na Galileia dos gentios. Então, diferentemente do que alguns pensam, que só no dia de Pentecoste que o evangelho realmente chegou às demais nações, nós entendemos aqui que Jesus também fez isso. Aqui haviam representantes, como nós estamos aqui em cima, o comentarista deixa claro, ó, egípcios, árabes, fenícios e gregos. Haviam representantes das principais nações, e sem falar os próprios judeus que estavam ali. Eram representantes, então, das principais nações habitadas do mundo. Terceiro parágrafo, a Galileia nos dias de Jesus. E o comentarista nos deixa claro que, por sua história de heterogeneidade e por ser de cultura bastante influenciada por gregos e romanos, o termo Galileu, nos dias de Jesus, era um termo pejorativo entre os judeus da Judéia. E isso fez com que muitas pessoas questionassem o ministério de Jesus. Porventura, poderia vir alguma coisa importante deste local geográfico? Segundo ponto, seguindo os sinais. Primeiro parágrafo, o comentarista fala sobre um atrativo para as multidões. No segundo parágrafo, o propósito revelacional. E no terceiro parágrafo,
está aqui um rapaz. Ou seja, neste ponto, o comentarista está tratando sobre a multidão que seguia os sinais. E era muito comum isso naquela época, seguir mestres, seguir pessoas que fossem influentes, como é muito comum até nos nossos dias. Naqueles dias ainda mais, porque o mundo estava envolto pela cultura grega, onde as pessoas estavam acostumadas a seguir mestres, a ser discipuladas, muitas vezes catequizadas. Então, os milagres eram um atrativo para as multidões, porque as multidões iam atrás disso. E na multidão tinha gente de todo tipo. Gente que queria adorar a Jesus, que era sinceros seguidores do Senhor, mas gente também que só queria comer pães e peixes, gente que queria pegar Jesus de alguma palavra, mas o importante é que a multidão estava ali. Depois, um propósito revelacional, é o que nós estamos estudando desde o início desse trimestre, mostrando que os milagres que Jesus faz têm um propósito de se revelar ao mundo, e está aqui um rapaz, né? Além de ser um lugar afastado, Filipe falou sobre a dificuldade financeira, então economicamente não havia como resolver aquele problema, mas tinha lá um rapaz com míseros 5 pães e 2 peixinhos. Era muito pouco diante da necessidade que eles tinham, mas colocado nas mãos de Jesus, ou nas mãos certas, isto podia atender a necessidade da multidão inteira. É um grande aprendizado social até que nós temos nesse texto da multiplicação ou da primeira multiplicação. Terceiro parágrafo, uma compreensão imperfeita. Uma compreensão imperfeita. Primeiro, aliás, terceiro ponto, né? Primeiro parágrafo, o profeta. Então, os que viram o milagre não tiveram uma compreensão perfeita de Jesus. Acreditaram realmente que ele era verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo, mas quiseram tirar proveitos disso. E o comentarista nos diz que o problema era que a ausência de compreensão correta da identidade do ministério do Messias que eles tinham. E eles tentaram utilizar-se politicamente disso. Tentaram fazer Jesus rei. E é algo que a gente vê até os nossos dias. Pessoas que usam o evangelho de forma incorreta. Pessoas que se aproveitam do evangelho para galgar posições, cargos, para angariar benefícios pessoais. Eu costumo dizer que se Jesus fosse mover ação por direitos autorais, tinha muita gente enrolada aí, não é? Mas nós precisamos ter uma visão correta de Jesus. Depois, no segundo parágrafo, a sedução do pluralismo religioso. Existe hoje um pluralismo religioso em nossos tempos, e esse pluralismo religioso moderno tenta utilizar Jesus simplesmente como mais uma ferramenta de lucro, e o comentarista vai nos tratar também sobre queriam fazê-lo rei. Ainda no texto em estudo, vemos que a compreensão imperfeita do Messias, do Messiado de Jesus, também se revelou no fato de que, mesmo reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziam isso a uma oportunidade política. Esse é um cuidado que todos nós devemos ter nos dias em que nós vivemos. O Evangelho, segundo Paulo, e segundo a veracidade do que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu costumo dizer que se a fama for dada por Deus, não há problema. Se o dinheiro, a riqueza for dada por Deus, também não há problema. Deus pode fazer isso, mas nós não podemos fazer pela fama. Não podemos fazer pelo dinheiro. Precisamos manter a integridade do Evangelho e pregar a palavra de Deus de forma genuína, como ela verdadeiramente é. Na aula que vem, vamos estudar sobre o quinto sinal, o quinto milagre que Jesus fez,
que foi andar por sobre as águas. E vamos aprender na aula que vem que esta foi uma oportunidade que Jesus deu aos discípulos de aprenderem coisas profundas num relacionamento próximo com Ele. Ok? E eu vou repetir isso na aula que vem. Isso é algo magnífico em Jesus. Jesus chega até a multidão, mas quando a multidão agora está o envolvendo, quando ele está sendo aclamado pela multidão, ele se retira da multidão para ter um momento a sós, para viver uma experiência pessoal com os discípulos. Ou seja, Jesus não se deixava levar pelo clamor e pelos aplausos da multidão. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.